Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre autogestão. E quando eu falo em autogestão, eu não estou falando em empresa, não estou falando em nada. Eu estou falando em como que você gerencia a sua própria vida. Vamos lá. Eu quero trazer para você um pouco da história do rei Josias. Você precisa ler a Bíblia para pegar os detalhes da história desse rei. Quantos de vocês nunca ouviram falar de Josias? Nunca? Levanta a mão. Ok, tudo bem. Quantos de vocês já leram sobre Josias e agora que eu estou falando, você já está conectando, já está lembrando? Ok, obrigado. Então, o rei Josias, aconteceu um fato interessante. Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. É interessante o que a Bíblia fala a respeito dos reis. Sempre diz, ele era filho e falava da mãe, o nome da mãe. Porque o pai, obviamente, era o rei que antecedeu, né? Mas agora, eu queria que você pensasse, o que significa um menino de 8 anos? 8 anos de idade, assumir um reinado. É óbvio que ele teve que contar com a ajuda, né, dos conselheiros, dos sacerdotes, das pessoas que estavam ali no reino, né? E como é importante, a gente nunca sabe as pessoas que você pode abençoar. Você nunca sabe o que pode acontecer com a vida de uma pessoa que muitas vezes ali simplesinha ou jovenzinho vai se tornar, não é? O que essa pessoa vai se tornar um dia, né? Imagine que você um dia é amigo de um jovenzinho que amanhã se torna presidente, que se torna um deputado, que se torna um presidente de uma empresa, que se torna uma pessoa, né, um benfeitor na vida aí, né? Quer dizer, o quanto que a gente pode influenciar as pessoas. Mas a história dele começa assim, é o início do reinado. Em 2 Reis 22:2, a continuação do texto diz: fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Por que essa frase é importante? Porque os reis daquela época, você tem que pensar o seguinte: o primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi o filho de Davi que construiu o templo, Salomão. Só que depois que Salomão morreu, o reino se dividiu. Em Davi, pela primeira vez, aquelas cidades todas, aquelas vilazinhas todas separadas, aquelas tribos separadas, se tornaram nação em Davi. Davi tem o reino unido, chamado Reino Unido. Salomão, ele pega o bonde andando, tem a sua experiência com Deus, e depois também ele tem as suas experiências ruins. Quando ele morre, o reino unido se divide em 2. O reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, que se chamava Judá. Então veja que o rei tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é a capital de que reino? De Judá, no sul. Em cima, né? Quer dizer, em cima não, mas ao norte você tem o reino de Israel, e cuja capital era Samaria. Só para ter uma ideia, a hora que você estiver lendo, ouvindo, pelo menos você conecta um pouquinho mais. Em que época que nós estamos? Nós estamos aí, época de 600 e tanto antes de Cristo, certo? É um período difícil, é um período de muito sincretismo, muita mistura. Para você ter uma ideia, o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, que era um lugar onde o Senhor falou: olha, se vocês orarem aqui e tudo, eu vou atender vocês, eu vou abençoar a terra de vocês. Já tinha prostituta cultual. Sabe o que é prostituta cultual? Elas fazem prostituição em nome de algum tipo de benefício para as pessoas e tal. Existiam postes ídolo, né? Ou altos também, que eles chamavam, que eram altares em vários lugares. Tinha um lugarzinho alto, eles já faziam um altar ali. Isso tudo estava acontecendo na época que esse menino assumiu. Ele só tem 8 aninhos de idade. Mas o que acontece com Josias é uma coisa muito interessante. Um dia ele manda o escrivão dele
ao templo pagar, porque eles estavam fazendo uma reforma no templo, manutenção, etc. E ele mandou para que ele fosse lá pagar os funcionários. Só que o sacerdote que estava ali, Ilquias, ele diz assim: achei o livro da lei na casa do Senhor. Vocês têm ideia do que significa isso? Não. Imagina uma pessoa chegar para você e falar, um pastor chegar para você, um padre chegar para você e falar assim: achei a Bíblia lá na igreja. Quer dizer o quê? Que estava perdido esse livro aí há muito tempo. Quer dizer, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo tudo menos servir a Deus. Deu para entender, então, o estado espiritual da nação, o estado religioso do templo, o estado dos sacerdotes? A coisa era muito feia, muito feia. Quando Ilquias acha o livro da lei certamente ele está falando deve ser pelo menos o Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele, quando ele acha, ele chama o escrivão, que era esse cara que foi levar o dinheiro lá, e diz: achei o livro. E lê o livro para o Safã, que é o escrivão. O escrivão pega e vai até o rei, leva o livro até o rei. Agora, Josias já é adulto, é um jovem, né, adulto, e lê para o rei. Então, esse é o momento, o livro da lei foi encontrado. O que isso traz para nós de prática? Eu gosto sempre de pensar assim, o que isso significa? Porque isso aí aconteceu lá atrás, mas o que significa para mim? Primeira coisa, não perca a Bíblia, não perca o livro da lei, não perca o livro de Deus no meio da sua casa. Às vezes ele está lá na estante, não é? Não sei você, mas eu, até por força do meu ministério pastoral, eu tenho muitas Bíblias, né? Bíblias diferentes, traduções diferentes, línguas diferentes. Mas ele não pode ficar lá, né? Na estante. Tem gente que deixa na estante. Tem gente que pega essas biblionas grandes assim, né? E abre, né? Geralmente no Salmo 91, Salmo 23, e deixa na sala, né? As páginas ficam amarelas, mas ninguém lê. É como se fosse um amuleto. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não é um amuleto, estão entendendo ou não? Estão entendendo? Sim ou não? A Bíblia não é um amuleto. Não adianta você pegar a Bíblia e andar com a Bíblia que ela vai te proteger. É que eu ouvi falar que é muito importante isso aqui. Eu vou, no meu carro, a Bíblia está sempre... Eu já ouvi isso, tá? A Bíblia está sempre no porta-luvas. Fazendo o que lá? Você acha que aquele papel lá vai te abençoar, vai te proteger? Você acha que você vai ser guardado porque você tem um livro de papel ali? Não estou escandalizando ninguém não, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se a Bíblia não estiver no teu coração, ela não serve para nada. Estão entendendo? A Bíblia é um livro de muitos livros, por isso chama Bíblia. Vem do grego biblos, né? Que são livros. São 66 livros diferentes, escritos numa distância de 1.500 anos, mais de 40 autores. Esse livro, esse papel que você tem, ele pode transformar a sua vida. Mas se estiver fechado, ele não faz nada. Então não é o objeto, porque nós nascemos e moramos numa nação, num país que é muito sincretista. O Brasil é muito sincretista, as pessoas são sincretistas. As pessoas andam com fitinhas para ver se elas são abençoadas, elas põem coisas no pescoço para ver se elas são abençoadas. Né? Elas fazem certas coisas, assim, às vezes sistematicamente, para ver se elas são abençoadas. Ou tratam algumas coisas familiares como se, né, fosse assim um tipo de simpatia, sabe o que é aquele negócio de simpatia? Né, eu acho que não tem nada mais antipático do que a simpatia. Né? Simpatia não serve para nada. Mas nós nascemos nesse país, nós vivemos nesse país, e a gente ouve isso todo o tempo. Agora, eu quero fazer um desafio para você. Se você começar a ler a Bíblia e estudar a Bíblia do jeito que ela deve ser lida, você vai abandonar essas bobagens e vai viver uma vida muito melhor. Então, estude a Bíblia, leia livros, ame ler livros, faça cursos, participe de eventos que acrescentem algo importante à sua vida, que são eventos cristãos. Em outras palavras, se você não se movimentar, não acontece nada. Estão entendendo? Quando o sacerdote chega e diz, achei o livro, fala para o escrivão leva para o rei e lê para o rei, gente, é um impacto na vida do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quem conhece esse termo? Rasgou as suas vestes. O que quer dizer isso? Está indignado com alguma coisa. Indignado. Mais do que isso. Ele está arrependido. Ele está humilhando-se na presença de Deus. Ele rasga a roupa. Tem também esse sentido de... Os judeus faziam
entes queridos também. Tem. Essa coisa meio apaixonada, né, de fazer as coisas. Mas no caso, em particular, quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Por quê? Ele rasgou as suas vestes porque ao ouvir o que Deus fala nos livros, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, ele ficou com medo. Ele entrou em pânico. Ele falou, do jeito que a nossa nação está, você lê o texto e olha para a nação, ele falou, acabou a nação. Deus vai botar fogo em tudo esse troço aqui. Ele entrou em pânico e ele pediu ajuda. E ele pediu ajuda para uma profetisa, esposa de um cara que cuidava das roupas lá, não sei o quê, que era a Hulda. E ela falou, olha, porque o seu rei, ele não foi, né? Porque o seu rei se arrependeu, não acontecerá no tempo dele, mas acontecerá. O Senhor vai julgar. Julgou a nação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente fala comigo e fala mal do Brasil, e fala mal disso, e fala mal daquilo, e fala mal daquilo. Eu fico só ouvindo. Eu queria tanto que os homens entendessem que nós estamos vivendo um clima espiritual ruim. Eu queria que a gente entendesse, ao invés de a gente ficar falando mal disso, daquilo, a gente falasse assim, gente, o nosso país está cada vez mais imerso em pecado, em rebelião contra Deus, certo? Porque uma coisa puxa a outra. Então, se você vê o povo aprovando ou defendendo o aborto, é porque acabou toda a sensibilidade das pessoas, certo ou não? Não é? Acabou a sensibilidade, ninguém mais liga para ninguém, né? E pronto. Se você vê as pessoas, né, como as pessoas fazem, e roubo, e destruição, e não sei o quê, você vê o que está acontecendo no mundo, você percebe que é um problema espiritual. Quando Josias ouviu o livro da lei, quando ele ouviu o que Deus falou, ele disse, esse negócio aqui vai acabar, essa nossa nação vai ser julgada e condenada pelo Senhor. Então ele se arrepende. Mas Josias fez mais do que isso. Antes, vamos ver algumas partes práticas. Primeira coisa, eu falei em autogestão. O que é autogestão? É você gerenciar você mesmo, né? Eu trabalho muito com pessoas de alto nível das empresas, né? São CEOs, são CFOs, CMO, né? Gerentes de empresa, gerente de um monte de coisa. E é interessante que esse povo cuida de um monte de gente. Tem gente que tem 20, 30, 40 pessoas embaixo deles. Mas eles nunca fizeram uma autogestão, nunca olharam para dentro deles. E vê que muitas vezes o problema da sua equipe é você. Então, a primeira coisa, avalie a sua vida pessoal à luz da Bíblia. O que é que Josias fez? Ele avaliou a vida dele. Quando ele se arrependeu porque ele disse, nós estamos perdidos. E eu sou rei aqui. O que vai acontecer com a nossa nação? Tem uma jornada de mudança de hábitos. Gente, tira da sua cabeça esse negócio de que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando pior. Se você puser isso na sua cabeça, eu acho melhor você já fazer aquele plano de pagamento de túmulo e de funeral, plano funeral. Não é assim. Você está vivo, você tem possibilidade de mudar. Mudança é uma bênção. Quando a mudança, ela tem propósito. Por que eu faço o que faço? Tem um propósito, tem uma razão. Avalie seu comportamento na família, no trabalho, e mude o que for necessário. Eu às vezes ouço coisas tão tristes assim, né, de pessoas que compartilham, que, sabe, tem um monte de problema em casa, mas não muda. Continua sendo ausente, continua falando grosso, continua batendo na mesa, continua chefão, né, dentro de casa. Mude. Seja abençoador, generoso, amoroso, ore com seus filhos, ore com seus netos. Né? Esses dias, nossa netinha tem 2 meses, né? A Maitê. Um bebezinho ainda não está nem reagindo a gente e tudo. Mas esse dia eu peguei ela no colo, e a Vera até filmou. Eu peguei ela no colo e fiquei conversando com ela assim, bem baixinho. Tá um monte de filhos e tudo, nora, aquela coisa toda, todo mundo conversando. E eu fiquei olhando para ela assim, aquele bebezinho pequenininho aqui no meu colo, e eu fiquei olhando para ela assim e falei assim, o vovô ama tanto você, o vovô ora por você, o vovô vai falar de Jesus para você, você vai conhecer Jesus. A menina começou a querer levantar a mão para me pegar. 2 meses.
Todo mundo ficou, não é que ela é inteligente, é a graça de Deus. A palavra de Deus tem poder, gente. Quando você usa princípios de Deus, as coisas acontecem. Né? Pensa sempre nisso. Muito bem. O que é que o rei fez quando ele ouviu a palavra de Deus? Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal e para poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Gente, eu não pus o texto inteiro, eu quero que vocês leiam. 2 Reis 23, de 4 a 25, esse é o versículo 4. De 4 a 25, eu quero que você leia na sua casa. O que esse rei fez? O homem botou fogo em tudo, quebrou tudo, destruiu tudo. Tudo que era o quê? Contrário à lei de Deus. Ele ouviu a lei de Deus. Ele falou, gente, isso daqui não pode, a gente não pode ficar com a mão amarrada. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Então ele foi limpando o templo, né? Tá vendo? Gente, Baal, deuses pagãos. Ele destruiu alguns altares. Olha, o texto bíblico diz assim, ele destruiu esses altares para que não sacrificassem seus filhos no altar. Tinha sacrifício humano. Aonde? Em Israel. Mas o que aconteceu com a lei de Deus? Foi esquecida. Foi perdida, né? O sacerdote, achei a lei, achei a Bíblia aqui. Você não pode bobear. Na vida espiritual, não existe Suíça. O que eu quero dizer? Não existe ponto neutro, certo? Eu não sou nem daqui, nem dali. Não. Espiritualmente falando, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não, eu não sirvo a Deus, mas também ao diabo não, né? Sim. Porque se você não obedece a Deus, você está indo a favor do diabo, você está indo contra Deus. Ah, mas você não pode falar isso. Posso, porque está escrito na Bíblia. Eu não estou falando nada que a Bíblia não me garanta, né? Agora, nós somos homens. A pergunta que eu faço é a seguinte, como é que nós, homens, podemos esquecer a Bíblia, esquecer as coisas de Deus, deixar as coisas de Deus de lado? Como é que você faz uma loucura dessa? Isso é uma loucura. Cada vez que eu ouço, né, eu leio um jornal, coisa parecida, e está escrito lá, fulano morreu. Geralmente pessoa famosa, né? Fulano morreu, né? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, gente, esse cara viveu, sei lá, 80 e tantos anos, ou às vezes menos, né? Às vezes jovem, morreu jovem, né? Esse cara morreu. Eu fico pensando assim, a hora que ele fecha o olho aqui e o corpo dele dá uma... Para de viver, para de respirar, para de bater o coração, não tem mais cérebro, não tem mais nada, parou tudo. O espírito dele sai do corpo. E a hora que o espírito sai do corpo, a Bíblia diz que esse espírito vai se encontrar com Deus. E Deus vai dizer, ou aqui ou aqui. Aqui é a presença do Senhor e aqui é o diabo. E o inferno. Nossa, pastor, você acredita nisso? Eu acredito. Por que você acredita? Porque está escrito na Bíblia, que Jesus falou sobre isso. Ah, eu não acredito. Então espera para ver. Olha que bom. Não faça isso. Não brinque com as coisas de Deus e não brinque com a Bíblia. Né? Faça o que Josias fez. Ele levou a sério Deus. Ele levou a sério, gente. Botou as coisas erradas fora da vida. Tirou as coisas erradas do templo. Tirou aquele monte de sacerdote que estava lá, que era só bagunça, só festança, aquele monte de prostituta cultual, arrancou todo mundo, mandou todo mundo embora. Teve gente que ele mandou matar. Aí você diz assim, pastor, agora tem um problema. Quando a gente lê um texto como esse, o que nós temos que fazer? Pegar em armas e sair quebrando tudo? Não, né? Não podemos fazer isso. Ele era rei, ele tinha toda essa autoridade e ele podia fazer e ponto final. A pergunta é, quais são os princípios que estão por detrás do acontecimento, né? Então eu quero trazer para você, de novo, né, sempre pensando numa parte prática, eu quero trazer para você o seguinte, como é que eu posso ter coragem e determinação no exercício da minha liderança? Primeira coisa, eu preciso temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é fazer as coisas certas porque Deus mandou você fazer. Isso é temer a Deus. Não é sentimento, é prática. A língua hebraica, ela não tem abstracionismo. A língua do Antigo Testamento, ela não tem abstrato. Todas as palavras têm significado concreto. Então ele diz assim, ó, e Adão conheceu a sua esposa. O que você entende? Ele conheceu assim, ele olhou e falou, nossa, uma mulher aqui.
Oi, tudo bem? Faz tempo que você anda por essas praças aqui? Não, Adão conheceu uma mulher, significa que ele teve relação com ela e ela teve filhos. Isso é real, é concreto. Deu para entender? A palavra glória quer dizer peso, presença. Então diz a presença, a glória de Deus encheu o lugar, ninguém ficou em pé. Claro que não, porque aquilo é um peso imenso, porque é a presença de Deus, é concreto. Então, quando você teme a Deus, temor a Deus não é fazer assim, ó, ai, que medo. Temer a Deus é uma ação positiva. É uma ação de dizer, eu vou obedecer a Deus, porque Deus eu sei quem Ele é. Ele é Deus e eu não sou Deus. Deus é o Senhor. Eu não sou Deus. Então eu vou obedecer a Deus. Seja fiel nos relacionamentos, seja justo, tenha uma vida exemplar, lidere pelo exemplo. Josias liderou, gente, pelo exemplo. Ele foi lá, resolveu as coisas, foi para um canto, foi para o outro, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, fez uma limpeza que você não tem ideia o tamanho da limpeza. Eu quero que você leia na Bíblia. A gente não ia ter tempo para ler tudo aqui. E em quinto lugar, fidelidade a Deus e a sua palavra. Olha o fim da vida. Você lembra quantos anos ele tinha quando ele assumiu? 8. Quantos anos ele ficou como rei? 31 mais 8. Ele morreu com 39 anos, ele foi morto numa batalha, tá? E aí, segundo Reis 23, 25, diz assim, presta atenção nisso. Pensa se alguém estivesse falando isso de você. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Coisa incrível, né? Ou seja, ele fez diferença, ele marcou a história. O meu pedido a Deus é que eu deixe um legado na história, sabe? Um legado para a minha família, né? E eu não estou falando de bens, porque isso para mim não é legado, né? Bens, né? Eu estou falando de moral, de integridade, de fé, de amor a Deus, né? De generosidade, de graça, de oração. É esse legado que eu quero deixar para a minha família. E quando você pensa em legado, você tem que pensar fora de você. Entende o que eu quero dizer? Você tem que pensar nos outros, não em você. Se você pensar em você, você só pensa em bobagem. Pensa bem. Ainda mais nós homens, né? Aí você diz assim, eu vim de uma família tão pobre, uma família tão simples, era uma vida tão difícil e tal, né? A maioria de nós, mais ou menos, veio desse meio, né? Uma dificuldade, uma luta muito grande, não sei o quê. Então, você não teve muita coisa, você não teve na sua infância, na sua adolescência. Aí você cresceu, estudou, né, ganhou o seu dinheirinho, começou a guardar, etc. O que dá vontade de fazer? Ter tudo que você nunca teve, né? E aí eu faço uma pergunta para você. É para isso que Deus te fez? Eu não acho que é errado você comprar o que você quiser, tá bom? Tudo bem? Vocês não vão me bater depois da nossa... Tá. Então você faz o que você quiser, certo? Eu quero que você pense. Pense na história de Josias. Antes dele não existiu uma pessoa como ele, um rei como ele. E depois dele não existiu um rei como ele. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O que diz o texto? Alguém que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu acho que você conhece essa frase, não conhece? Quem lembra dessa frase? Quem que falou essa frase? Quem falou essa frase? Jesus. Quando perguntaram para ele, Senhor, qual que é o maior mandamento? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo o que você quiser na vida está nesses 2 mandamentos. É a ideia. Viva com integridade e obediência a Deus, gerando um exemplo de homem de Deus. Que as pessoas olhem para você. O Leandro falou, puxa, faça amigos. Mas eu não quero fazer amigo para comer cachorro-quente na esquina. Eu quero fazer amigo para influenciar esse amigo, para esse amigo me influenciar. Para eu poder aconselhar e ele poder me aconselhar. Para eu poder ajudá-lo e ele poder me ajudar. É isso que é amizade. Verdadeira é isso, né? Tenha a intenção de levar homens a Cristo e ajude-os a conhecerem a Bíblia, a cultuarem a Deus, uma igreja saudável. Sabe o que eu vejo, gente? Tudo na vida espiritual tem que ser intencional. Explico. Você não ora automaticamente, você não busca Deus automaticamente, você não tem vontade de ler a Bíblia automaticamente, você não tem vontade de frequentar uma igreja automaticamente. Você precisa colocar esforço. Certo ou não? Se você não puser esforço, você não cresce. Se você não puser esforço na leitura da palavra, você não cresce.
Se você não puser esforço e falar assim, poxa, eu tenho um amigo, ele precisa tanto de Cristo, eu vou orar por ele, vou orar todo dia, vou conversar com ele, vou bater papo, aí sim, eu vou comer um cachorro-quente, vou sair com ele para cá, vou ali e vamos conversar e tudo, mas a minha intenção é levá-lo a Cristo. Se não for intencional, não funciona. Frequentar uma igreja saudável, gente. Igreja é uma bênção, desde que ela seja saudável. Mas ela é uma bênção. É importante a gente criar os nossos filhos numa igreja. Né? Eu vejo hoje lá, eu estou pastoreando a Trinity, meus 2 filhos comigo. Eu não quero mais nada na vida. Os 2 filhos que eu tenho, que Deus me deu, estão ali adorando a Deus comigo. É o maior presente na minha vida. E agora meus netinhos. Eles nasceram na pandemia. Então não ia à igreja, não ia nada, né? A molecadinha, agora 3 anos e pouco. E aí a gente começou a ir no culto, etc. Eles não sabiam ficar quietinhos, eles não sabiam fazer um negócio deles. Então a gente deixou. E tal. E alguém um dia falou assim, poxa vida, eles ficam aqui, mas só andando de bicicleta e tudo. Eu falei, eu prefiro eles andando de bicicleta aqui do que não estarem aqui. Eles vão aprender. Aí depois, o que está acontecendo? Os menininhos, às vezes, eles vêm, fica lá no primeiro banco, às vezes do lado da avó, do lado do papai, do avô, né? E fica ali, um que fica junto com o Daniel, que é o músico, né? Ele fica assim, vidrado no pai, cantando. Essa memória é para sempre, né? Escreva memórias na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Memórias. Tudo bem, gente, passear é uma delícia, pescar é uma delícia, eu gosto, eu acho tudo isso fantástico. Mas tudo tem hora. Se você desequilibrar a vida, você perde. Então não perca a oportunidade de ir numa igreja, de frequentar uma igreja. E mantenha o exemplo de um homem que ama a Deus e ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. Então a pergunta que eu faço é essa: o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, é tão incrível que quando a gente lê a Bíblia com sinceridade e com desejo de aprender, a gente tem tanto ensinamento, tanta coisa boa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós, Senhor, todos nós aqui somos carentes, todos nós precisamos de ajuda, todos nós, Senhor, temos as nossas forças, as nossas fraquezas, mas todos nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Abençoa, Pai, a nossa mente, para que a nossa mente mude, para que a gente tenha uma conversão mental, uma conversão espiritual, e que a gente viva uma vida linda, bonita, e que deixe um legado maravilhoso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e para todas as gerações que vierem. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.